Oi, gente, boa tarde. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava saindo aqui de outra reunião. Hoje já foram 5, gente. Como as demandas estão muito assim, as demandas estão acontecendo espontaneamente e o tempo é curto, né, para a gente conduzir a campanha. Então, o equipamento que a gente havia montado para conduzir essa live deu um problema de última hora, mas vai dar certo. Estamos aqui, vamos conversar, vamos estar juntos nesse momento conversando. Isso é que importa, tá bom? Agradeço muito a participação de todos que já entraram e a gente vai já começar a conversar, certo? A gente vai já colocar o que a gente pensa sobre essa instituição, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa instituição. Vamos entrando, vão convidando outros. É para vocês, estudantes. Eu quero conhecer vocês. Eu só penso que nossa instituição, ela só existe por vocês e para vocês. É o sentido maior de estarmos aqui. Então, é preciso que vocês convidem, dá tempo ainda, a gente tem tempo. Vão convidando outras pessoas para participar conosco. Eu tenho umas coisas interessantes para colocar para vocês. E, sobretudo, para falar um pouco como é que está sendo construída essa campanha e qual o papel de vocês nesse processo de mudança. Então, continuo agradecendo muito, muita gente aqui já entrou e que bom que vocês entraram. Que bom que a gente tem as redes sociais que nos possibilitam conversar. Muito feliz pela adesão de vocês. Se vocês pudessem dizer da onde estão, qual o campus que vocês estão aí representando, eu gostaria, facilitaria para eu ir compreendendo quem são vocês, da onde são. Estou vendo tanta gente, vai dizendo aí da onde são vocês, qual é o campus, para ver se a gente está chegando nos nossos 20, né? Nós somos 20 campos, são 3 campos grandes, são 17 grandes e 3 campos avançados. Então eu queria saber de onde são vocês. Vamos começar essa apresentação rapidinho, vocês dizendo aí qual é o campus. Tem um professor lá da Faculdade do Cerrado entrando, legal, lá de Corrente. Legal, professor, bem-vindo. Vamos lá, gente, vamos, tem muita gente entrando, é importante. Tem gente de São Raimundo Nonato aí? Tem, gente? Tem gente de São Raimundo Nonato? Tem mais gente de Corrente? Tem gente de Uruçuí, de Cocal, de Pedro II, de Piripiri? Tem gente, Parnaíba, Picos, Paulistana, Pio Nono. Vamos nos colocando aqui. São muitos campos, né? Que a gente, tanto Teresina Central, Teresina Zona Sul, o Disseu também tem um campus nosso, José de Freitas, Campo Maior, certo? Se eu fui esquecendo algum é porque é tanta gente. Então, gente, já estamos aqui iniciando. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês que se disponibilizaram a estar nesse momento conosco. É um momento rico para a nossa instituição. Estamos podendo vivenciar uma experiência de democracia, não é isso? Quando a gente possibilita que todos possam, em meio aos desafios que estamos vivendo, né? Em primeiro lugar, eu queria me solidarizar com todos que, de alguma forma, estão sofrendo os efeitos dessa pandemia, que são muitos. Essa crise trouxe efeitos para a nossa vida, para a vida das nossas famílias, para as pessoas que amamos, que conhecemos, amigos. Então, é preciso que haja uma sensibilização. O afastamento nosso do encontro pessoal, presencial, né, no nosso local de trabalho, na nossa instituição de ensino, sobretudo vocês, os jovens, que as interações são muito ricas e necessárias no ambiente escolar. Então, é para vocês que eu me solidarizo e quero aqui falar um
pouco da importância de, mesmo em meio a esse contexto de pandemia, esse contexto que a gente está vivendo, é que a nossa eleição está acontecendo, né? O processo eleitoral está se concretizando dentro do Instituto Federal. A gente tem um edital que previa 15 dias para se desenvolver uma campanha. E isso é um desafio muito grande, sobretudo para nós que não estamos à frente de cargos dentro da instituição. Porque quando você está nos cargos da instituição, facilita para você ser conhecidos nos diversos campos. Porque a gente tem uma estrutura, nós somos o único Instituto Federal, mas nós estamos nos vários locais desses estados, como foi citado aqui, o Eiras, e aí vai tantos outros municípios que nos fazemos presente enquanto instituição de ensino, que tem uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento do nosso estado. Mas o desenvolvimento do nosso estado, dos locais onde moramos, das cidades que pertencemos, só vai acontecer por meio de uma gestão que possibilite um aprendizado dos nossos alunos e um desenvolvimento deles integralmente, que vocês consigam nessa instituição, que é o Instituto Federal, se desenvolver integralmente como pessoas, como cidadãos, como pessoas que possam possibilitar as mudanças na vida pessoal de vocês, nas comunidades que vocês moram, nas cidades, nos locais de trabalho. Então, esse é o papel da nossa instituição. E é em meio a esses desafios, né, de fazer uma instituição multicamp, que a gente percebe o quanto é difícil acontecer um processo eleitoral em 15 dias, onde a gente possa ser ouvido nos diversos campos da instituição. E eu queria pedir muito a todos que aqui entraram, que estão conosco nesse momento, que vocês sejam canais de multiplicar o que aqui vocês escutaram e, sobretudo, nos seguir nessa rede social e conhecer nossas propostas que estão colocadas, que é o canal mais imediato que encontramos, certo? As coisas melhorando ali, aí a luz chegou, graças a Deus. É assim mesmo, tá meio que as condições, os desafios que eu coloco para vocês aqui no início da minha fala, passa por tudo isso. Mas a gente consegue, porque tem um Deus maior conduzindo tudo. E aí, gente, é com essa alegria, é com essa certeza, com essa coragem de nos colocarmos como uma segunda via, como uma possibilidade de vocês poderem escolher os gestores de vocês, é que nós estamos aqui nos colocando e pedimos, organizamos esse momento só com os estudantes. Eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas, aí eu vou dar um tempo aqui, eu vou falar mais quais são minhas propostas diretamente para vocês, esse segmento da nossa instituição, mas é importante também que vocês nos façam algumas perguntas, possam interagir conosco, isso é muito rico. O diálogo começa não só, fica ruim por conta do óculos e eu não vou conseguir ler. Mas tá dando pra ver? Tá, acho que foi melhor assim. Olha aí os ajustes acontecendo no serviço. É assim mesmo que as coisas funcionam. Isso é a nossa humanidade. Estamos vivendo, nos colocando, como eu já disse, frente aos desafios. Não tá legal. Então, gente, para começar, depois dessa contextualização toda, a gente quer colocar para vocês o seguinte. Vivemos uma instituição com mais de 100 anos de existência. Vocês são bem jovens até para conhecer a história da instituição. Essa instituição sempre foi responsável pela oferta de cursos voltada sobretudo por interesse das classes populares. Somos nós, oriundos da escola pública como eu, tá? Que tem oportunidade de ter a capilaridade de ter uma instituição lá na cidade que você mora. Porque de outra forma seria muito difícil a concentração como era há algum tempo na capital. Então, a capilaridade que ocorreu de forma maciça a partir de 2008 possibilitou que muitos de vocês hoje sejam estudantes do Instituto Federal do Piauí. A outra coisa que vocês precisam compreender é que essa instituição, conforme a lei que criou essa instituição em 2008, 50% das vagas dessa instituição devem ser destinadas aos cursos técnicos.
nas suas mais diversas propostas de oferta, integrado, concomitante, subsequente. 50% das nossas vagas. Então, quem é o público que vai fazer parte dos cursos técnicos? São adolescentes, bem jovens, os jovens, no início, né, da sua formação, que serão o maior número dos nossos estudantes. E a estes, sobretudo, é preciso um olhar atento. É preciso garantir condições que vocês permaneçam na nossa instituição com a devida atenção que essa instituição precisa dar, considerando as necessidades que vocês trazem no processo de aprendizagem, considerando o atendimento que precisa acontecer para vocês, quer seja por meio do restaurante, do serviço psicológico, dos serviços de saúde, do profissional de serviço social que faz a nossa instituição. Então tem uma equipe muito grande que faz essa instituição ser diferente. E é preciso que a gestão se organize cada vez mais no sentido de crescer e dar as condições que realmente vocês precisam para permanecer nessa instituição. E além do mais, aqui eu estou me reportando primeiro aos meninos dos cursos técnicos, que é a grande maioria, são 50% dos nossos estudantes. E é preciso que além do ensino, da sala de aula, vocês possam viver experiências ricas de desenvolvimento como pessoas, de desenvolvimento integral, como cidadão. É preciso viver experiências de cultura, atividades de cultura, de arte, de convivência fraterna. É preciso viver dentro dessa instituição um ambiente saudável, em que as condições sejam a vocês, de desenvolver o estágio que muito enriquece a formação profissional de vocês. E para isso, a gestão precisa se dar conta de muitas parcerias nos locais onde ela está acontecendo. Parcerias para que seja possibilitado vocês viver experiências profissionais durante a formação, que é o estágio. É preciso que as políticas aconteçam no sentido de reconhecer quem é o nosso estudante. O que ele enfrenta para ser um estudante do Instituto Federal? A minha maior alegria, gente, em fazer parte, em ter me colocado representando um grupo de pessoas dessa instituição que deseja a mudança, e que eu acredito que vocês fazem parte desse grupo que deseja a mudança nessa instituição, a mudança para melhor, a mudança para as coisas acontecerem de forma planejada, a mudança que vem por meio da avaliação do que se tem e de como se pode melhorar. É por isso que nós nos colocamos no desafio que eu falava antes para vocês. O desafio de, em tão pouco tempo, em 15 dias, a gente dar conta de se envolver num processo eleitoral somente com 15 dias, para que as pessoas nos conheçam, para que vocês, estudantes, nos conheçam. É um desafio grande. Então isso demonstra claramente quanto que o planejamento se faz necessário dentro da nossa instituição, certo? Então, por meio desses propósitos, por ser professora, eu sou professora da instituição há 11 anos, trabalho com a formação de professores, e os meus alunos da licenciatura me relatam experiências vividas como estudantes, e também no processo de estágio dele, o quanto que a escola pública precisa ser repensada, e a nossa não é diferente. O quanto que as condições de formação do estudante precisam ser repensadas no sentido de desenvolvê-los integralmente. Por isso que eu repito para os que vão chegando depois, dentre as nossas propostas, implica em desenvolver um conjunto de atividades que possibilite o desenvolvimento de vocês, estudantes, de forma integral. Atividades de cultura, valorização das ações de esporte, tá? Desenvolver equipes de esportes que valorizam o esporte como formação. A cultura, o lazer, a arte. Então, são muitas formas de fazer com que vocês participem, e o mais importante, estimular a criação de canais, estimular cada vez mais a organização de vocês enquanto estudantes. É preciso que vocês façam parte de órgãos colegiados que possam ter voz representativa na gestão da instituição. Então é proposta nossa estimular
a organização de vocês enquanto representação estudantil por meio de colegiados, dos CAs, sabe? Do Diretório Central dos Estudantes. É preciso esse movimento. Se faz necessário. Tudo que se conquistou nesse país em termos de políticas públicas para a educação nacional passou pelo envolvimento dos estudantes. E vocês não podem ficar de fora desse processo. Vocês têm que continuar lutando. Aquilo que a minha geração lutou, que hoje com 50 anos, aquilo que minha geração lutou lá nos anos 80, para anos 90, para conquistar, vocês precisam também ter essa oportunidade. Vocês precisam ter níveis de organização dentro da instituição. E precisa ter as condições para que haja essa organização dentro da instituição. Então, são com esses propósitos, são eles que nos movem, sobretudo. É pensar em vocês. Essa instituição só existe por vocês e para vocês, estudantes. Esse é o nosso propósito maior. De fazer a instituição acontecer, onde vocês sintam prazer em dizer que são estudantes do Instituto Federal, que fizeram escolhas acertadas em relação à formação profissional de vocês, que a instituição os apoia nesse desenvolvimento de vocês, nessa fase da vida, que é de tanta incerteza, nessa fase da vida, que se faz necessário um acompanhamento de equipes multiprofissionais, como eu já frisei antes. Do pessoal do serviço social, psicólogos. A gente tem que lutar mais por essas equipes. A gente tem que lutar por todas as condições de infraestrutura que dê a melhor formação para vocês. Os restaurantes nossos, com toda a equipe que trabalha e se envolve, tá? O setor de estágio, porque não dá para pensar numa formação profissional onde você não vivencia experiências de estágio e não tem as condições para que a formação aconteça. As condições passam por laboratórios. Aí muita gente vai dizer, mas nós estamos vivendo um tempo de desafios em relação ao orçamento. Estamos, mas com criatividade, com planejamento, com equipes multiprofissionais formadas, é possível encontrar soluções, é possível buscar parcerias, é possível encontrar apoio, inclusive junto aos nossos parlamentares. E aí onde entra mais uma vez a representação estudantil, para estar junto com a gestão, fazendo frente aos movimentos que se fazem necessário para que a nossa instituição aconteça de forma dinâmica, de forma participativa. É preciso abrir mais canais de diálogos com vocês, dentro de cada campus, em cada local que vocês estejam. É preciso esses canais de diálogo. É preciso dar voz a vocês. É preciso que vocês possam participar ativamente. E é preciso ter representação de vocês em órgãos colegiados, atuantes. Então, eu me reportei a princípio aos estudantes dos cursos técnicos, como eu frisei, é a maioria, é o propósito da lei que cria a nossa instituição. 50% das vagas são destinadas para os cursos técnicos e é preciso um olhar muito sensível. Não somente porque a gente não tem problema para atrair vocês. Os relatórios apontam que temos demanda, muita demanda para os nossos cursos, mas nem todos conseguem uma vaga na nossa instituição. E é triste perceber que aqueles que conseguem uma matrícula ainda não encontram as condições favoráveis para permanecer, por fatores diversos. Então, é preciso sim uma política de gestão que tenha um olhar sensível para diminuir os índices de evasão. E só por meio da avaliação de indicadores que possam fazer a gestão tomar decisões no sentido de garantir a permanência de vocês. E não só a permanência, mas garantir que vocês construam de fato uma aprendizagem. Tornem-se profissionais competentes que possam contribuir para o desenvolvimento local, dos locais onde vocês estão, das comunidades que vocês fazem parte, das famílias de vocês e de cada um pessoalmente. Porque o processo educativo só acontece quando há mudança de comportamento nosso. Então é para vocês que eu me dirijo com um olhar sensível para que todas as políticas dessa instituição, dessa gestão se voltem para vocês. Assim também como os estudantes dos cursos superiores, da licenciatura, os tecnólogos e o bacharelado que dispõem na nossa instituição. Ampliar essa oferta, tá? É propósito nosso criar condições de ampliação das ofertas. Nós temos turmas que passam três anos que não tem
cursos que 3 anos que um aluno não consegue formar, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. É preciso criar estratégias, como eu disse para vocês, de acompanhá-los, de saber aonde a instituição precisa intervir, para que vocês tenham as condições de permanecer com sucesso na nossa instituição. Então, em meio a esses desafios que precisamos enfrentar, que eu coloco para vocês, é importante que vocês participem desse processo. É democrático, é direito, está previsto na Constituição Federal e está previsto na Lei Máxima da Educação Nacional, que é a LDB. O processo democrático é legítimo. As pessoas se colocarem como uma opção a mais, vocês verem as propostas, vocês colocarem para outros que não têm oportunidade de estar aqui nesse momento por fatores diversos que envolvem o acesso à internet, às tecnologias, mas vocês, dentro de um movimento democrático que se faz necessário, que vocês sejam propagadores junto aos colegas de vocês, estudantes, para participar, para não se abster desse momento rico da nossa instituição. É um momento decisivo, é um momento importante. Vamos escolher aqueles que vão nos representar, que vão decidir, que vão deliberar sobre as ações dentro da gestão da nossa instituição. Vocês não podem ficar de fora. Vocês não podem escutar o que pensam essas pessoas sobre os estudantes. Vocês precisam fazer escolhas no sentido de permitir que a mudança aconteça. E essa mudança só se dá quando você tem poder de decisão. Eu posso aqui, os meus alunos, tem vários alunos aqui, eu trabalho com a disciplina de Política e Gestão da Educação para os cursos de formação de professores no campus Teresina Central. Trabalho também com a disciplina de Educação Profissional e Tecnológica. Os meus alunos têm a oportunidade de entrevistar os estudantes do campus Teresina Central que estão nos cursos técnicos, da licenciatura. Vamos ver como é que está a oferta dos cursos técnicos. E nós temos muitos dados que mostram as fragilidades da formação ofertada. E não é porque nossos professores não são bons, nós temos professores muito competentes, com títulos alcançados na vida acadêmica, com experiência, com boa vontade, nós temos. Mas está faltando ações institucionalizadas que possam apoiar esse professor a desenvolver um trabalho pedagógico diferente na sala de aula. Está faltando apoio para as nossas equipes de técnico-administrativos em educação, para que eles possam desenvolver o papel que é esperado deles melhor do que já fazem. É preciso um projeto institucional que dê conta de toda essa equipe de servidores, professores e técnico-administrativos em educação, juntos possam planejar ações com foco na aprendizagem de vocês, no desenvolvimento de vocês. E é esse modelo de gestão que implica na participação, que implica num movimento coletivo, que nós colocamos nosso nome para a escolha de vocês. Acreditando que é possível a mudança, que ela se faz necessária, que ela faz parte do movimento democrático, tá? A alternância de poder. Como eu coloquei no início da minha fala, nós temos gestores que já estão há muito tempo nos cargos de gestão. Se faz necessário que outras pessoas na instituição, assim como eu e toda a equipe que estamos juntos, se coloquem como uma possibilidade diferente, para que a comunidade tenha, inclusive, possibilidade de avaliar a gestão que estava, a gestão que está, a gestão futura. É preciso. Se não tem alternância de poder, como vamos ter parâmetros para avaliar que podia ser diferente? É preciso que haja mais transparência na nossa instituição, transparência nas informações da instituição. Quando eu falo transparência, são nos procedimentos administrativos que faz com que as demandas solicitadas por vocês, estudantes, elas tenham mais celeridade, sejam dadas respostas mais rápidas. E isso implica em planejar, isso implica em avaliar.
E são essas as propostas que a gente pensa para todos os segmentos que compõem o quadro de estudantes da nossa instituição. Como eu já frisei, os técnicos, os alunos de nível superior, os tecnólogos, os cursos de licenciatura e bacharelado. Somos uma equipe grande, somos uma instituição grande. Então, uma reitoria aqui em Teresina, ela precisa ter uma articulação muito grande a nível de cada campus, porque as realidades, as demandas de Corrente, de Parnaíba, de Pio IX, de Paulistana, de Picos, elas são diferentes. Floriano, Oeiras, e aí Valença, Uruçuí, elas são demandas diferentes. Cocal, tá? Campo Maior, José de Freitas, e assim, são muitas demandas. Cada grupo, cada local onde tem um campus do Instituto Federal tem uma identidade, tem cursos e formação específica, mas não podemos esquecer, somos Instituto Federal do Piauí. Todos nós fazemos a instituição e tudo que acontece é em prol da formação dos nossos estudantes. E aí, gente, eu gostaria de que vocês fizessem perguntas, interagissem. É um momento de vocês, é um momento de diálogo, de aproximação com uma candidata à reitoria. E dia 26 nós vamos ter que fazer escolhas, tá? Olha aqui o campus de Paulistana se manifestando. Então, dia 26 nós vamos fazer Parnaíba também. Dia 26 nós vamos fazer escolha. Nós vamos escolher o diretor-geral do campus e nós vamos escolher o reitor da nossa instituição, a reitora da nossa instituição. E nós estamos nos colocando como essa via, como essa possibilidade de mudança frente a vários aspectos da gestão, conforme eu já citei aqui, precisam ser redefinidos, mesmo no contexto de recursos parcos, de recursos diminuídos, mas é preciso planejamento, é preciso envolvimento das pessoas, é preciso que o gestor assuma um papel de liderança junto às suas equipes, para que elas se sintam motivadas, estimuladas a participar da gestão. O serviço público, do qual eu faço parte como professora, ele tem sim muitos aspectos burocráticos, mas sobretudo é um campo rico de poder servir à sociedade. O servidor público, ele tem a possibilidade de servir quando vocês, estudantes, obtêm uma boa formação e vão contribuir com a comunidade do qual vocês fazem parte para o desenvolvimento dela. Isso já é uma responsabilidade social muito grande. Mas é preciso inovação. A nossa instituição, a própria lei que fala da inovação, fala da possibilidade de desenvolver tecnologias. É o sentido. Não tem sentido fazer cursos técnicos ou cursos superiores se não for para a gente desenvolver ações que possam melhorar a vida em sociedade. Mesmo o curso de formação de professores tem um papel de formar professores críticos e reflexivos que, ao chegar na escola, eles vão desenvolver uma prática pedagógica diferenciada. Eles vão contribuir para o melhor desempenho dos estudantes. Isso quando se fala dos cursos superiores. O bacharelado em engenharia, ele também vai possibilitar o desenvolvimento de tecnologias, tá? Assim como os cursos técnicos. Aqui a Mônica perguntou, professora, como ficarão as questões dos estágios dentro do campus para os alunos? Mônica, essa situação em relação aos estágios, a gente precisa compreender o contexto atual da pandemia, ele está impedindo que o estágio aconteça de forma presencial. Mas é preciso, a instituição vai ter que formar a comissão com representantes do ensino, da pesquisa e da extensão e buscar estratégias inovadoras que possibilite campos de estágio, porque não dá para pensar em nenhuma formação onde o estágio não aconteça. Não dá para se pensar numa formação profissional sem que o estágio tenha acontecido. Algumas profissões, o estágio pode acontecer por mecanismo remoto,
né? Você pode participar da gestão das instituições usando as tecnologias do trabalho remoto. Mas muitas precisam de instrumentalização e de vivência prática. Então, aí somente a partir do que está normatizado pelo Conselho Nacional de Educação, é o conselho que normatiza e que envia e que aprova resoluções de como as instituições vão retomar seus trabalhos. E o planejamento do estágio vai ser um grande desafio, Patrícia, que você levantou, certamente. Mas não tem como vocês... É papel da instituição resolver, encontrar alternativas, mobilizar o que for preciso para que o estágio aconteça e a formação profissional de vocês seja garantida. Infelizmente, fomos afetados por essa pandemia e os danos que ela nos traz. Infelizmente. Mas é preciso também sobreviver a tudo isso e encontrar alternativas para a nossa atuação, para a nossa formação profissional não ficar comprometida. É imprescindível. A formação como técnica de mineração, me formei no IFP, Campus Paulistana. Em 2019, dava para você ter vivido o estágio, Mônica. A gente está falando do estágio num contexto de pandemia, né? Que está inviável. Agora, pensar que em 2019 você teve a sua formação concluída e não vivenciou experiências de estágio, certamente você saiu prejudicada, Mônica. Certamente. Tá? Então, há uma dívida da instituição com você. A instituição não deu conta do propósito da existência dela, porque as diretrizes curriculares de cada curso apontam o que é imprescindível acontecer na formação do estudante. Por isso que eu falo, que canais de comunicação foram estabelecidos com esses estudantes no sentido de justificar a não participação dele em estágio. A instituição não conseguiu se articular e encontrar parcerias para que o estágio fosse realizado. Certamente, Mônica, eu me solidarizo com você de dizer que você foi prejudicada sim na sua formação por não ter vivido a experiência do estágio profissional durante a sua formação. O Instituto Federal deve a você e todos os seus colegas que concluíram o curso em 2019. Eu tinha entendido a sua pergunta a partir do contexto da pandemia, né? Fico feliz que a senhora tenha esse pensamento, obrigada. Obrigada, Mônica. No meu campus não tem a política de estágio por falta de estrutura e regulamentação do curso. Era interessante saber do teu curso. O Jefferson diz, meu nome é Jefferson, sou aluno do Campus Picos. Não tenho dúvida, no momento com certeza. É isso, Jefferson. Obrigada por você estar se colocando. A gente, como eu coloquei para vocês, somos gestora, né? Já vivemos várias experiências de gestão. Sou professora do Instituto Federal há 11 anos, mas a docência, eu já vivencio experiências de docência desde que eu tinha 19 anos. Foi o meu primeiro concurso público para professora do estado do Piauí. Então já tem uma caminhada grande, né, gente? Já estava na hora de aposentar, mas eu acho que eu tenho uma vida muito a contribuir com o Instituto Federal, a partir da experiência vivida, tanto na docência quanto na gestão. Já fui diretora de faculdade em Teresina por mais de 10 anos, prestei consultoria para várias faculdades e já fiz um trabalho rico dentro do Instituto Federal. A Ellen, de administração no campus Piripiri, que legal, Ellen, você está aqui conosco, representando o campus Piripiri, campus bastante amado, campus que tem a moda, né? Tem muitos cursos relacionados àquilo que é o arranjo produtivo local, a moda, né? Tinha muitos elementos no setor de moda. Então, assim, o Instituto Federal, ele precisa, quando ele se instala no município, ele dá conta de formação de todos os municípios que compõem aquela região, mas, sobretudo, para contribuir para o desenvolvimento dessa região. Que os profissionais formados nesses nossos cursos possam verdadeiramente contribuir para que a região que ele faz parte seja desenvolvida. E aí o estágio é fundamental.
As condições de garantir a permanência com êxito de vocês na formação é fundamental. Vocês terem voz, em que momento a Mônica foi ouvida dentro do campus, no sentido da necessidade de estágio, quando a outra colocou aqui a questão da falta de estrutura, de regulamentação nos projetos dos cursos, tá? A grande maioria dos alunos do ensino médio integrado ao técnico também votarão. Ótimo, obrigada. Obrigada, Mônica. Votarei na senhora para a mudança acontecer. O apoio a alunos de baixa renda é de suma importância. Muitos desistem. Certamente eu tenho recebido isso até no Instagram e no WhatsApp. Muitos alunos me colocam as condições difíceis em que eles vão estudar. As condições que precisam superar. A gente sabe isso. É o que eu disse no início da minha fala. Picos, eu sei, Picos é maravilhoso, que bom, Picos e tantas outras cidades estão junto com a gente, sim, tem pessoas envolvidas com a mudança. Muito obrigada, gente, por tudo que vocês estão colocando, e quem agradece é o Instituto Federal de vocês e a possibilidade de se fazer uma gestão diferente. Ela só pode acontecer no meio da participação de vocês, no meio do voto de vocês, porque tem um sistema para votar. E é esse voto que vai legitimar a mudança. É esse voto que vai nos dar voz e poder de decisão para a nossa instituição. É preciso que vocês participem, é preciso que vocês mobilizem os outros que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco. É preciso que vocês se envolvam mais, que vocês participem, que vocês possam realmente ter poder de decisão, participação da instituição, por meio dos órgãos colegiados que vocês precisam participar, porque esses órgãos colegiados, eles dão voz aos estudantes, eles possibilitam que vocês sejam ouvidos de forma representativa. É preciso esse movimento, ele é muito pobre dentro da nossa instituição. A representatividade dos estudantes por meio de movimentos organizados, onde vocês chegam à gestão com as demandas que são próprias das necessidades de vocês dentro do processo formativo que vocês vivenciam. Como eu coloco sempre, uma instituição é responsável pelo desenvolvimento integral do estudante. E esse desenvolvimento integral, ele passa pelo desenvolvimento como pessoa, como profissional, como aquele que é capaz de empreender. Aqui ele diz: sou ex-aluno da professora no Teresina Central, me chamo Erisvaldo, infelizmente desisti da licenciatura por falta de assistência estudantil, sou de baixa renda. Obrigada, Erisvaldo. Infelizmente, eu estava até falando aqui, os cursos, de uma maneira geral, tanto os técnicos quanto os cursos superiores, eles ainda carecem de ações estratégicas que possam garantir a permanência dos estudantes. Tá? É preciso acompanhamento, condições para que os estudantes permaneçam na instituição. Tá? Obrigada, eu voto na Ana Célia, número 4, é isso, a gente precisa do voto. A mudança só pode ocorrer por meio do voto. A luz até apagou aqui, Rafael, se você pudesse vir. Obrigada, Elvira, com sua competência, sei que fará uma boa administração. Obrigada a todos que estão conosco. Tá? Obrigada, a participação de vocês faz a diferença, a educação transforma vidas, sim, tá? É por meio da educação que as pessoas se desenvolvem e contribuem para o desenvolvimento daqueles que estão próximos a ela, dos locais onde elas estão atuando como profissionais. É importante essa participação. Então, a nossa escola, só um minutinho aqui que eu vou pedir para acender aqui as lâmpadas, apagou uma lâmpada aqui, tá vendo essa coisa do ao vivo? Ela possibilita isso aqui, a gente está organizando as coisas, elas acontecendo, certo? Rafael? Eu acho que o Rafael cochilou. Então, gente... Aluno do Teresina Central, Erisvaldo. Sim, Erisvaldo. Obrigada por você estar aqui conosco, que você seja um canal para fazer com que muitos outros estudantes possam estar conosco, participar, tá certo?
Gente, muitos estudantes mandaram mensagens preocupados com esse retorno, sabe? O retorno às aulas. Eu vou pedir licença aqui só um minutinho para eu falar. Então, gente, como eu estava falando para vocês, o Instituto Federal, ele atende a aqui, por favor. O Instituto Federal, ele atende um perfil de estudante. O estudante, o socioeconômico, os dados que a gente tem do censo escolar, os dados apontam para o perfil do nosso estudante. E esse é um indicador importante na definição de política. Eu falo lá do bullying, Mônica, muito legal essa sua provocação, muito interessante o tema. Então, como eu estava falando, esse perfil do estudante do Instituto Federal, que é histórico, ele precisa ser considerado na definição de todos os programas e projetos que a instituição precisa desenvolver, de assistir esse estudante, sobretudo. O áudio está cortando? E aí a gente vai percebendo o transporte escolar, os programas federais voltados, porque o tablet que você recebe, mesmo emprestado, tá? Os recursos destinados a transporte, os recursos que vêm para merenda escolar, todos esses recursos são oriundos do programa do governo federal, de programas do governo federal. É papel do gestor implementar ações para que esses programas cheguem ao maior número de estudantes. O Instituto Federal não tem recursos próprios, não é papel da reitora fazer com que chegue a cada estudante a atender aquelas necessidades. São recursos federais. Cabe ao gestor elaborar projetos, buscar parcerias e, em função do recurso que já é destinado para a instituição, ter uma equipe gestora que possa verdadeiramente articular, planejar para em meio... É como se na casa da gente, às vezes, não temos dificuldade de orçamento, a gente quer comprar uma coisa e a gente precisa se organizar e definir o que é prioridade. Então, muitas coisas que são prioridades no nosso você desenvolver as atividades e tornar a formação mais contextualizada, mais participativa e mais dinâmica, esses laboratórios são prioridades. Buscar parcerias para que as atividades aconteçam é prioridade dentro da instituição. Então, o bebedouro que está quebrado, o banheiro que está quebrado, o livro que falta na biblioteca, o restaurante que não tem condições de funcionamento, tudo isso é papel. Angela, já melhorou o áudio, gente? Tá ruim? Eu não sei o que está acontecendo. A Angela está dizendo que o áudio está cortando. Eu não sei explicar o que aconteceu. Entrou? Tá melhor? Então, como eu havia falado para vocês, todos esses programas de assistência que garantem a permanência do estudante, sobretudo nosso estudante do Instituto Federal, nos mais diversos campos da instituição, só pode acontecer por meio de um planejamento organizado e de uma equipe gestora envolvida na mudança, envolvida em desenvolver estratégias de inovação. Não sei o que está acontecendo. Infelizmente, desculpa, o áudio está cortando. Deixa eu dizer para vocês, a conexão da internet, eu acredito, gente. Ela vem tendo alguns problemas. Melhorou, gente? Melhorou? Eu acho que a minha conexão ela já vem apresentando problemas, por isso que eu fiz lives outras vezes. Ok. Ótimo, obrigada, Edilberto. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, é papel da gestão
E quando eu estou falando aqui a nível de reitoria, é onde as políticas são delineadas. Mas para que as políticas, os programas, os projetos que vão chegar lá no teu campus aconteça, é preciso que a equipe que está a nível de reitoria, somos um único instituto, que está em Corrente, em Parnaíba, em Paulistana, em Picos, somos um instituto. Mas para que as políticas cheguem ao seu campus, é preciso que a equipe da reitoria esteja envolvida num planejamento que considera as necessidades de cada campus. E essas necessidades, elas nos chegam por meio de uma participação efetiva. Tá? A coisa do café da manhã, que ela está colocando com o restaurante, é o que eu falei, vai depender do perfil do estudante. Se o perfil do estudante daquele campus necessita, em função dos deslocamentos, e aí são dados, são indicadores, cada campus precisa ter para implementar as ações que são específicas daquela realidade. Talvez Paulistana demande um café da manhã para os estudantes, em função dos deslocamentos, de onde eles vêm, de onde eles são oriundos. Talvez outro campus necessite muito mais de um jantar. Então, a ideia é defender 3 refeições, que o restaurante seja capaz. Mas aí é preciso, é o planejamento e são os indicadores, a realidade de cada campus, que vai possibilitar que as ações sejam planejadas e aconteçam lá para vocês. Anteriormente, alguém falou sobre bullying. Tem sido frequente essas demandas em relação a bullying. E nós não temos, a nível de instituição, de campus, ainda comissões constituídas para fazer a análise multiprofissional. Né? Às vezes a situação chega para o serviço de psicologia e ele não dê conta de todas as demandas. Então é preciso a formação de uma comissão multiprofissional para analisar todos os casos que envolvem situações de bullying, de assédio, tá? Que são vivenciadas na nossa instituição. Muitos são as situações que nos chegam em relação aos profissionais e em relação aos estudantes. É preciso que haja a constituição de comissões que veja que isso faz parte da instituição, que tem que ser resolvido, que precisam ser punidos aqueles que vivenciam práticas no sentido de fazer com que nossos estudantes, ou mesmo os profissionais, passem por situações desse tipo, de qualquer que seja o abuso. Isso é sensibilidade da gestão. E isso implica... Ô, Rafael, um pouco d'água. Isso implica, mais uma vez, na representação estudantil. Por isso que eu volto, porque tem muita gente que entrou depois, e aí a sala fica, mas essa live eu acredito que vai ficar gravada e outras pessoas podem escutar depois, outros estudantes. Mas o mais importante é que vocês participem de forma representativa, tenham canais de representação de vocês junto à direção do campus, junto à reitoria, tá? Se não for dessa forma, as demandas se tornam mais lentas sem a representação estudantil. Representantes que queiram realmente representar os interesses dos estudantes. É isso que a gente precisa lutar, para dar voz, tá? Para fazer com que realmente as demandas que vocês trazem para a nossa instituição, elas cheguem aos gestores que possam resolver as demandas. Porque, como eu digo sempre para vocês, o sentido da nossa instituição é para vocês, é por vocês, é contribuir para a formação profissional de vocês, para o desenvolvimento integral de vocês. Esse é o sentido da nossa instituição. E é importante que vocês participem e compreendam quais são os caminhos que eu devo seguir, a forma como vocês são acolhidos na instituição, que vocês são apresentados a tudo que está disponível para vocês e a forma como vocês devem usufruir daquilo. Então é importante esse momento de acolhida que a instituição faça.
bullying, assédio. Legal, Mônica, vamos sim fazer, é interessante sim. Eu acho que isso faz muito parte do movimento das instituições. Isso tem sido demandas cada vez mais chegam, não só dos estudantes, mas dos profissionais também. Então é preciso sim, dentro dos campi do Instituto Federal, ter equipes, comissões, onde as pessoas saibam que serão ouvidas e que decisões serão tomadas, né? E que os arranjos não sejam feitos para defender, sobretudo, aqueles que são agressores, mas que sejam comissões que possam garantir os direitos daqueles que são excluídos. Aqui estão dizendo, a professora, a gestão atual sucateou o Grêmio e o SEASE, não tem DCE atuante. O que eu tô falando aqui desde o começo, eu esqueci o nome, foi meio ex-aluno, né? Mas tá aqui, só renova. Então, a gente vai estimular, vai criar condições, definir espaços para que vocês possam se reunir, se organizar, dar o apoio necessário no sentido de publicizar a importância que tem essa representação, tá? O que nós podemos fazer, as condições serão dadas para que vocês se organizem desde a estrutura física, dos canais de comunicação, dos diálogos que se fazem necessário para que os estudantes se sintam apoiados nesse movimento. Erisvaldo. Então é muito isso, está faltando ações estratégicas da nossa instituição no sentido de estimular a participação de vocês, de mostrar que vocês podem ser ouvidos. A gente tem canais que vocês podem e devem fazer mais uso. A ouvidoria é um canal em que a Controladoria Geral da União tem mecanismos de estar acompanhando. É um canal de comunicação interna e externa da nossa instituição. Fazer mais uso da ouvidoria, tá lá no site. Isso é muito importante. Denunciar, apontar, sugerir. A gente também tem a autoavaliação institucional. A CPA precisa rever os instrumentos que são utilizados para a avaliação dos estudantes. Porque uma coisa é você avaliar a prática pedagógica do professor, se autoavaliar no seu processo formativo, e outra coisa é você ter instrumentos amplos, onde você avalia as estruturas da instituição, a gestão, os canais de comunicação. É preciso usar a avaliação como instrumento de gestão. É preciso criar mais mecanismos e, sobretudo agora, a pandemia nos mostrou que é possível sim, fazer uso das tecnologias para a comunicação se estabelecer, para a produção de dados na nossa instituição. Então, gente, vocês têm muitos canais que precisam fazer uso, precisam viver, como eu disse para vocês, muito do que se conseguiu em termos de políticas públicas para a área da educação nesse país, muito disso é fruto das organizações estudantis, dos movimentos articulados, da forma de representação que se tem, no sentido de apontar o que pode ser feito melhor, denunciar o que não está bom, o que exclui, denunciar as práticas de assédio, de abuso, de bullying, do que seja, e saber que serão ouvidos, que tem representação. Então, é preciso estímulo a essa participação de vocês. É preciso que vocês conheçam o que a instituição tem a oferecer e como ela está oferecendo e como ela pode oferecer melhor. Aqui apareceu muito a questão do estágio. E a gente diz, não dá para ter uma formação técnica, que seja de nível médio, uma formação profissional em nível de superior, sem que tenha se vivido experiências de práticas através do estágio profissional, do estágio supervisionado. É uma lacuna na formação de vocês quando isso não acontece. É uma lacuna na formação de vocês quando vocês não vivenciam projetos de extensão para que tenham essa relação com a comunidade. É uma lacuna na formação de vocês quando vocês não são estimulados a viver experiências de pesquisas. E eu não falo pesquisas de pontas, mas eu falo de pesquisas no contexto da própria prática profissional,
da própria prática educativa de vocês. Qualquer que seja o tema que estão estudando em sala de aula, ele precisa ser contextualizado. Vocês precisam ser estimulados a buscar. Hoje, a base curricular nacional que está estabelecida, ela fala do protagonismo juvenil, do protagonismo dos estudantes. E esse protagonismo só vai acontecer quando os estudantes forem estimulados a pesquisar, a problematizar, a questionar. Então, é preciso sim que a nossa instituição, com os docentes que nós temos, como eu já frisei, docentes qualificados, docentes competentes, com formação, assim como as equipes técnicas que mantêm nossa instituição funcionando, e sem elas não seria possível a nossa instituição estar acontecendo. Toda essa equipe de servidores, ela faz a diferença, mas é preciso que a instituição tenha programas de formação permanente para que nós compreendamos, sobretudo, o que é fazer educação profissional. Nós somos diferentes, sim, da Universidade Federal do Piauí. Nós não somos universidade, nós somos Instituto Federal. Ela tá, infelizmente, até na graduação tem professores que não apoiam o estágio. O estágio é necessário na formação de vocês. Essa vivência profissional durante a formação é imprescindível no desenvolvimento profissional. Essas experiências precisam ser vividas. Preciso de água, por favor. Eu falo pra danar. Agora eu queria ouvir mais vocês, gente. Tem muita gente aí. Tem muita coisa que a gente pode continuar dialogando pelas redes sociais. Todos que estão aqui nos acompanham aqui no Instagram, né? Então lá vocês podem me fazer perguntas. A gente pode continuar esse canal de diálogo pelas redes sociais, certo? A gente tem também muitos estudantes que estão num grupo engajado com a gente. E mais uma vez eu venho pedir o apoio de vocês. É importante que vocês sejam canais de comunicação junto aos colegas de vocês. Os outros estudantes que por motivos diversos não podem estar nesse momento participando conosco dessa live. Compreendendo e conhecendo como nós pensamos e como nós queremos fazer uma gestão diferente na nossa instituição. É preciso que vocês sejam canais que façam irradiar, que façam chegar, tá, aos outros estudantes. E o WhatsApp é um grupo importante. Então pega os materiais da nossa rede social, divulga nos grupos de WhatsApp. É muito importante, gente, que a gente consiga chegar a todos os estudantes. Isso faz diferença. A Ellen está dizendo, lamentável ver profissionais da educação que não gostam dessa política de estágio. É estranho, Ellen. É estranho, Mônica, quando vocês trazem isso. Então a gente precisa compreender, qualquer um de vocês pode ter acesso aos documentos do Conselho Nacional de Educação, porque qualquer instituição, pública ou privada, quando vai ofertar um curso, ela tem como referência um documento que é elaborado pelo Conselho Nacional de Educação. Em relação aos cursos técnicos, foi aprovada agora a resolução número 1 de janeiro, 5 de janeiro de 2021, foi atualizada as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional. Tem uma resolução em relação à oferta da educação profissional. É só vocês colocarem. O que é o estágio para a educação profissional? Ele é necessário porque vocês vão encontrar os documentos que regulamentam isso. Se tem campus dentro do Instituto Federal que ainda não conseguiu, por fatores que a gente não sabe, regulamentar a oferta de estágio, tem uma coisa que precisa ser revista. É preciso um olhar mais sensível, tá? Friso, o contexto da pandemia está impossibilitando que estágios sejam realizados. Mas eu vi depoimento de pessoas que em 2019 concluíram o curso e não fizeram estágio. As suas propostas para melhorar a pesquisa no IFE. Ótimo. A primeira coisa, a pesquisa, ela possibilita, ela faz parte do eixo de uma instituição. Uma instituição é ensino, pesquisa e extensão. E uma instituição que tem como pressuposto básico o desenvolvimento de tecnologias, essas tecnologias não podem ser desenvolvidas se não for por meio da pesquisa. E quando a gente fala de pesquisa, a gente tem pesquisa de ponta, né? Pesquisa acadêmica, e a gente precisa que haja estímulo para buscar parcerias.
Vocês podem pesquisar e ver o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal de Santa Catarina. Quantos institutos, não estou falando da universidade, estou falando de institutos. Tem vários projetos estruturados de pesquisa. Vários projetos buscando parcerias com instituições para que os projetos de pesquisa aconteçam. Então, uma forma é que os nossos professores tenham condições, em meio às suas cargas horárias de trabalho, de participar de projetos de pesquisa e estimular a participação dos estudantes. Então, o professor precisa ter as condições, tá? Para que ele organize projetos, para que ele dedique horas elaborando projetos, equipes de professores e técnicos elaborem os projetos, buscar parcerias, participar de editais e, mesmo em meio ao baixo custeio da instituição, é possível priorizar recursos para pesquisa. Não dá para se fazer pesquisa de ponta, mas buscando parcerias, sobretudo parcerias internacionais, é possível sim a realização de pesquisa, porque isso acontece em vários institutos espalhados pelo país. São várias experiências onde a pesquisa se desenvolveu. É preciso uma política institucional que leve a isso, que dê condições aos professores de elaborar os projetos e que a gestão busque as parcerias para que os recursos cheguem, tá? Eu não vi a outra. O trabalho incentiva a educação dentro e fora são de suma importância, ok? Estimulando a criação de grupos de pesquisa para fortalecer a prática de desenvolvimento de projetos, sim. Os grupos de pesquisas, a gente tem no nosso quadro muitos profissionais com formação estrito sensu, mestrado e doutorado. Mas esses profissionais precisam ser estimulados a criar grupos de pesquisas e envolver a participação dos estudantes. E é por meio desses grupos que os projetos surgem, que as parcerias são concretizadas. É preciso ter projeto, e é preciso que os professores e técnicos se sintam estimulados à formação desses grupos. Há exemplo, como eu falei, de muitos institutos no país, que vocês podem entrar no site dos institutos e verem a quantidade de projetos de parcerias firmadas, assim como a extensão. A extensão precisa ser estimulada por meio de editais que valorize a participação, que priorize a participação dos estudantes, certo? É importante esse movimento. Alguém está pedindo para a solicitação para participar do vídeo. E tenham condições de concorrer a editais externos de fomento à pesquisa, sobre tudo isso. O que a Sandra está contribuindo para que esses grupos tenham condições de concorrer a editais externos, é isso que a gente está tentando dizer. São as parcerias que se faz, sabe? As buscas, inclusive internacional. Só o que existe são instâncias que apoiam projetos de pesquisa. É preciso os projetos. É preciso que as equipes estejam estimuladas para desenvolver os projetos. Precisa de estímulo. E é um campo rico, não é, paulistana? A questão do minério. Até os alunos dos cursos técnicos podem se envolver nesses projetos, buscar as parcerias, buscar as articulações. O papel do reitor é um papel muito forte de articulador. É aquele que articula para que as políticas se concretizem. Descrever política é fácil. Viver na prática as articulações que vão fazer com que essas políticas se concretizem é o desafio do gestor, da reitoria, tá? Da sua equipe a nível de reitoria, quer seja na pró-reitoria de pesquisa, de extensão. É preciso que haja a elaboração de projetos. É preciso que a instituição tenha uma direção, uma diretoria que dê conta de agrupar os indicadores dessa instituição, porque por meio desses indicadores a gente vai fornecer números para que os projetos de pesquisa possam ser justificados. Então é preciso ter os números, quer seja em relação às dificuldades enfrentadas pelos estudantes em permanecer nos seus cursos, os índices de evasão que estão cada vez maior. Todos esses indicadores, eles são importantes para se justificar projetos que venham trazer melhorias para a instituição, certo? Então,
A cidade do minério paulistana, sim. Assim como Parnaíba tem um potencial turístico, São Raimundo Nonato é conhecido no mundo todo e a gente tem um curso com tantas fragilidades, um curso de gastronomia, considerando um polo turístico que é São Raimundo Nonato, com laboratórios que ainda nem laboratórios tem para que os alunos vivenciem suas experiências práticas, assim como a Mônica falou lá de Paulistana. Então, cada campus tem sua especificidade, o agronegócio e os cursos com suas limitações em termos de campos de estágio, em termos de espaços onde a aprendizagem prática possa acontecer. Então, tem muito a ser feito com essa instituição. A arte, sim, a cultura dentro do IFP, tá? O IFP tem a escola técnica, o Cefet, tem uma história, né, de ter contribuído com a arte do nosso país, com formação de grupos que fizeram expansão da cultura, da arte. Isso, de certa forma, a gente percebeu que muitos que viveram esse tempo hoje se ressentem. O que acontece no Instituto Federal praticamente são aulas, o ensino somente se concretiza. É preciso, sim, que haja políticas e projetos, tudo passa pelo projeto, gente. Não é um jarrão, não é um jargão, não, de só fala em projeto, porque o projeto é o norte, é onde se vai, como se vai, tá? E o que se fazer para se concretizar aquilo. É por meio desse documento, que é o projeto, que as coisas são pensadas, desenhadas e elas se concretizam, tá? Então, estimular a arte é fundamental. Quantos estudantes existem na nossa instituição com potenciais para a arte, para contribuir com a cultura, para valorizar cada vez mais com projetos a cultura local, a cultura do nosso estado, e não são estimulados a participar, quer seja por editais, quer seja por ações dentro de cada campus que possa estimular a formação dessas equipes, porque, mais uma vez, eu chamo a atenção, é possível que um aluno de São Raimundo Nonato, junto com o de Floriano, de Picos, de Paulistana, e aí vai, se encontre por meio de reuniões online como essa, e possam traçar projetos relacionados a esse estímulo, a desenvolver atividades relacionadas à arte, relacionado à valorização da cultura do nosso estado. É possível que aconteça, agora precisam ser estimulados, sobretudo os estudantes dos cursos técnicos. É preciso que sejam estimulados, é preciso que a instituição alcance campos de atuação além da sala de aula. É preciso que a gente tenha currículos flexíveis, onde os projetos sejam desenvolvidos e leve ao protagonismo do estudante, que vai além só dos conteúdos trabalhados de forma específica dentro da sala de aula. É preciso o desenvolvimento de projetos integrados que motive os estudantes a participarem. Aí ele está dizendo, professora, vejo que a senhora está muito preparada, diversas áreas do IFP precisa melhorar. Sua competência e boa vontade tem tudo para tirar o IFP desse modelo de gestão arcaico. Eu acredito que sim, contando com o apoio de vocês nos colocando, porque é só por meio do voto que a gente pode chegar. Da importância à fala e da representatividade, querendo mais oportunidade dentro do IFP para o fortalecimento da educação e da voz dos estudantes. Sim, é importante, Mônica. É importante. É para isso, fortalecer da voz na ciência, no mercado de estágio, sabe? Na formação que eu venho colocando para vocês. É uma formação humana integral que vocês precisam vivenciar dentro da instituição. E essa formação humana passa por atividades de arte, de cultura, de lazer, de esporte. Precisa ser oportunizado isso para vocês, tá? É preciso que vocês vivam a experiência da formação prática por meio dos estágios, das aulas práticas, das visitas técnicas, dos projetos integrados. É preciso a formação de parcerias. É preciso um movimento muito articulado. E é preciso a representatividade de vocês, trazendo propostas, colocando-se nas decisões que a instituição precisa tomar. É preciso dar voz a vocês. E é por isso que nós nos colocamos.
É por isso que nós estamos nos colocando como uma segunda via frente a esse movimento de mudança que se faz necessária na nossa instituição. Um movimento em função da matriz curricular, que precisa ser toda atualizada. Uma matriz mais flexível, que promova mais participação do estudante, e precisa capacitar os professores, porque nós, professores, vivemos uma experiência de formação inicial e as coisas vão acontecendo, o currículo vai sendo modificado em função do perfil do estudante. O estudante hoje é mais participativo, as mídias, as tecnologias potencializam dinamizar essas aulas. Quantos repositórios, quantos materiais estão disponíveis na internet e muitas vezes não precisamos desenvolver materiais didáticos porque já tem criar repositórios para que sejam usados pelos professores em cada contexto e aí oportunizar mais tempo aos professores para que eles participem de projetos integrados, que vocês sejam estimulados ao protagonismo, às pesquisas, às vivências práticas, às relações de projetos. Eu vou dar um exemplo, uma situação que é possível exemplificar. Nós temos aluno de TI que desenvolve games, é um nível já elevado de conhecimento técnico. Imagina desenvolver soft simples. Imagina desenvolver um software que possa melhorar uma escola pública a acompanhar o desenvolvimento dos seus estudantes, por exemplo. A questão da merenda escolar, das necessidades, do perfil do estudante. Os nossos estudantes do IFP podem contribuir com produtos que possam melhorar a vida das pessoas, da gestão municipal onde os campos estão acontecendo. Essa relação de parceria, essa relação de que aquilo que a gente aprende se concretiza com elementos que possam melhorar a vida das pessoas do município onde a gente está, das cidades próximas. É preciso criar produtos e isso é tecnologia. A tecnologia não só são coisas complexas e elaboradas, são às vezes procedimentos simples que muda a vida, muda de uma instituição, apoia. Então, eu dei um exemplo do curso de TI, sem contar em tantos outros que possam contribuir da mesma forma. A Ellen dizendo que nunca vivenciou a experiência de uma visita técnica há mais de 2 anos na instituição. Então, é preciso que os projetos pedagógicos dos cursos contemplem práticas que possibilitem esse movimento dos estudantes, de vivenciar experiências em loco, nos locais onde a sua formação está destinada a atuar. Então, muito precisa ser feito, gente. A gente passaria aqui horas e horas apontando possibilidades de mudança. A gente passaria muito tempo. Por isso que eu digo, o canal de diálogo continua nas redes sociais. Participe, vão dando sugestão, vão apontando aquilo que vocês acham que precisa mudar na nossa instituição. Mas a mudança maior, ela ocorre por meio do voto. A gente pode ter ideias, a gente pode aqui manifestar inúmeras propostas no sentido de garantir que vocês permaneçam na instituição, que diminua a evasão dos nossos cursos, que potencialize ações para vocês, mas é preciso... Eu acho que eu já contemplei, Mônica, quando você fala a possibilidade, é por meio de projetos que se busca as parcerias interinstitucionais. Existem os canais, tá? Que as instituições abrem, tá? Para participar. Quanto aos alunos, se diz, aqueles programas federais que existiram, Ciências Sem Fronteira e tal, não, esses programas fez parte de uma outra política. Atualmente não existe políticas nesse sentido, mas o que existe são parcerias. E tem instituições sim, abertas, é preciso que a gente tem dentro da instituição coordenações de relações internacionais que fazem esses intercâmbios. É preciso otimizar e dar transparência para vocês. Como é que esses canais acontecem? É preciso publicizar.
É preciso, é isso que eu digo. Busque mais, coloque a nível de ouvidoria, coloque a nível essas demandas que vocês levantam, elas são importantes para que a instituição dê respostas para vocês. Porque isso são procedimentos administrativos, como eu já falei, tem que ter canais para que vocês encontrem as respostas para as diversas demandas que vocês buscam dentro da instituição. Só por meio de canais aproximados de comunicação isso vai acontecer. E, como eu estava colocando, a mudança se faz necessária. A gente já viu por diversos fatores que a mudança se faz necessária. Mas essa mudança, para acontecer com uma gestão diferente, com uma gestão que vocês possam, inclusive, ter oportunidade de ter parâmetro, como é que foi essa, como é que está essa, como é que nós vamos escolher a partir de agora. Então, a instituição atual, ela já está há muito tempo nos cargos de comando da instituição. Não só são 8 anos, é muito mais, porque o atual reitor, ele já tem mais de 2 mandatos como pró-reitor de ensino. Então, já vem participando das decisões da instituição, da gestão. Então, é preciso que um novo modelo de gestão seja apresentado à comunidade, tá? E vocês, estudantes, sobretudo, têm um potencial muito grande de contribuir para que nós consigamos chegar a esse posto de comando e de decisão dentro da instituição. Então, é preciso que vocês se articulem, é preciso que vocês sejam canais para que outros estudantes não deixem de participar desse processo democrático no dia 26. Por isso que eu conto com vocês, peço apoio, divulguem nos grupos de WhatsApp de vocês, manifestem para os colegas aquilo que vocês escutaram, as possibilidades de mudanças que foram aqui apontadas, sejam canais de disseminar, de fazer chegar e que todos os estudantes participem, tá? É muito importante. É preciso votar consciente, sim, Ellen. É preciso, sim. E a gente se coloca como essa via que escuta, que abre canais de diálogo, que compreende que o Instituto só existe por vocês e para vocês. Mas é preciso que as condições nos sejam dadas para que possamos tomar as decisões. E as decisões só vão acontecer por meio do voto. É o voto que vai fazer a diferença. E mais ainda, vocês fazerem chegar nossa voz para tantos estudantes espalhados por esse estado. Nós não tivemos condições de fazer visitas, porque a própria pandemia não permite, e um edital em que a campanha acontece em 15 dias, muito não pode ser feito. Mas a gente conta que as redes sociais têm um canal grande de fazer chegar. Os grupos de WhatsApp fazem chegar as pessoas que têm poder de votar. Então é preciso que cada um de vocês se coloque como esse canal. Se coloque, divulguem. Faça com que as turmas de vocês, os canais, os grupos de WhatsApp, lá dos grupos de trabalho, das turmas, façam chegar a nossa proposta. Sensibilizem os colegas para que eles não deixem de participar. Eu não entendi aqui. Tem alguém pedindo para participar. Pediu para participar. Então, gente, eu acho que a nossa live, o tempo já está bem avançado, né? Eu espero. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma sugestão? Como é que a gente faz chegar em todas, além das possibilidades que eu coloquei aqui? Como é que a gente faz chegar aos estudantes de todos os campos do Instituto Federal? Que propostas vocês teriam, vocês colocariam? Como é que a gente vai fazer chegar nos grupos de WhatsApp? Então, quem me acompanha no Instagram pode fazer uso dessas peças, pode me pedir também que a gente manda material específico a ser divulgado nos grupos do WhatsApp, que a gente envia para vocês. Nós temos estudantes dos vários campos representados para fazer chegar o material para vocês, certo? Então, contamos com vocês. Dia 26, a participação de vocês é fundamental. É um direito,
faz parte do processo democrático, a escolha do representante. Vocês têm que participar dessa escolha. Vocês têm critérios para essa escolha. Vocês não podem se abster desse direito que é legítimo e necessário para que a democracia continue acontecendo no nosso país, nas nossas instituições. Participem, gente. Façam chegar o maior número possível de estudantes por meio dos grupos de WhatsApp, por meio do Instagram. Façam com que as pessoas nos sigam, nos conheçam. Divulguem. É isso que eu espero de vocês. Espero ter contemplado. Muitas pessoas não foi possível eu ver todas o que estava sendo colocado. Mas, mais uma vez, eu me coloco à disposição por meio dos canais que a gente tem disponível aí no Instagram, né? O canal mais rápido de que vocês estejam conosco, tá? Que possamos fazer a mudança que se faz necessária na nossa instituição. Conto com vocês. Dia 26, votem Ana Célia, vote 4. Vai fazer a mudança, vai fazer a diferença para a nossa instituição. E vocês serão responsáveis por essa mudança, juntamente com um grupo de professores que também deseja a mudança, juntamente com um grupo de técnicos administrativos em educação, que sem eles nossas salas de aula não acontecem, tá? Todos os projetos da instituição não acontecem. É por meio desse grupo e de vocês que a gente consegue ter a capacidade de tomar decisões dentro da instituição. Votem 4. Divulguem. Coloquem que várias outras pessoas possam nos conhecer, possam conhecer essas propostas, possamos fazer a mudança na instituição. Muito obrigada, gente, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês nessa escuta, o que mostra que vocês têm grandeza enquanto pessoas, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da nossa instituição. Conto com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. Alguém mais quer falar? Ainda estou aqui para escutar, para ver. Podem sugerir. Então, eu que agradeço, Mônica, agradeço por esse momento, pela disponibilidade, Rosângela, obrigada por terem aparecido. Jéssica, obrigada, Jéssica, vamos para frente, vamos sim, vamos para a mudança. Ela é necessária. É isso, gente. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. Olha essa pandemia, tá bom? Obrigada, gente.